Salve, amigo. Olha só, vamos criar aqui uma calculadora em Python e vou separar aqui o vídeo em algumas etapas. A primeira vai ser o desenvolvimento da calculadora, né? O segundo, a gente vai estar criando um teste dessa calculadora e a terceira parte será a disponibilização de utilização dessa calculadora, né? A gente conseguir utilizar ela via console de comando, né? Então, a primeira coisa aqui, eu criei um projetinho. O PyCharm já me gerou a VEnv, que é um ambiente virtual que a gente vai estar trabalhando, tá? E aí eu vou criar aqui uma pasta, eu gosto de chamar de src, que se refere a source, né? Dentro dela eu vou criar um arquivo main.py, que é o arquivo principal do nosso projeto, tá? Então eu criei a pastinha, criei o arquivo e eu vou criar ele como um objeto, tá? Uma classe. Então eu vou escrever classe. Eu vou dar o nome para a minha classe, que é calculadora, tá? Os dois pontinhos aqui. Dar um zoom aqui. Calculadora. Vamos criar os métodos, né? Que são as funções da nossa calculadora. O primeiro método aqui eu vou chamar somar. Vou pôr um paz aqui só para não ficar dando erro por enquanto. Somar é subtrair multiplicar e dividir, tá? Isso aqui são os métodos da nossa calculadora, tá? Esses métodos aqui, eles serão métodos estáticos. Static method. Por quê? Porque eu não preciso inicializar ela. Eu vou chamar ela sem inicializar a nossa classe. Isso aí se refere à orientação objeto, né? Se você não conhece isso. Mas eu vou tentar explicar a diferença deles aqui nesse vídeo ainda. Então, é muito simples, cara. As funções que a gente vai ter aqui, elas precisam receber um parâmetro, né? Como são métodos de classe, a gente vai mudar para class. Vou tirar de self. Vamos receber o x e o y, né? Para que a nossa função, a nossa classe, o nosso método retorne o que a gente quer. E é muito simples, tá? Vou trocar esse pass aqui por return x mais y. Subtrair return x menos y. Multiplicar retorna x multiplicando por y. E dividir retorna x dividindo y. Terminamos a calculadora, tá? De forma simples aqui, poucas linhas de código. Terminamos o código da nossa calculadora. Agora vamos para a parte de teste, né? Precisamos ter o controle de qualidade disso e sabermos e provarmos que isso funciona de fato e não é só um código aqui qualquer que, beleza, está feita a calculadora e o despertador está tocando. Está feita a calculadora, agora precisamos provar isso, né, que ela funciona. Então, para isso temos os testes, tá? Eu vou criar uma nova pastinha aqui chamada teste. Observe que ela está fora do nosso código, está fora do escopo, porque essa pasta ela não é necessária para que o nosso código funcione. Então eu recomendo, eu faço dessa forma, né? Eu vou marcar aqui como source de teste. Eu recomendo para que o programador que veja o seu código ele entenda que uma coisa é o código, outra coisa é o teste de código, são coisas distintas, tá? Então vamos lá, eu vou criar o nosso arquivo aqui. Eu vou chamar ele de teste calculadora. Teste calculadora. Esse cara aqui, a gente vai usar uma função nativa do Python, como eu disse, né? Então vamos importar from unit test
import test case, tá? Que é um caso de teste que a gente vai testar as funções ali dentro da calculadora, tá bom? E o que vai rolar aqui? Eu vou importar a calculadora, né? Então, do source eu importo, perdão, do main eu importo calculadora. Vamos ver se isso aí vai funcionar, tá? Que essa importação tá fora aqui. Vamos lá, vamos testar isso aí. E eu vou criar uma classe chamada teste calculadora. Ela herda da nossa lib aqui nativa, tá? Que é de teste. Você percebe aqui que já apareceu um play para a gente testar. Eu vou criar aqui a primeira função que vai ser teste soma, teste soma. Teste soma. Ela vai pegar a calculadora e vai fazer somar, né? Então, eu vou somar aqui x mais y. Deixa eu só voltar aqui, que como ela é método estático, deveria estar funcionando com classe, né? Mas, porque que diferencia aqui, ó? Vamos lá. Se eu não tivesse esse método estático aqui, o que seria? Eu teria de criar uma classe aqui. Eu vou chamar calculadora. É igual a new calculadora. Né? E um erro aqui, né? Para variar. Então, calculadora somar x mais y. Então, eu vou fazer 5 mais 5. Tá? Se eu rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer com isso aqui. Sintaxe errada. Nova calculadora ele não deixou. Eu estou tentando programar JavaScript no Python, né? Aí fica difícil mesmo. Quando a gente não usa método estático, eu preciso aqui definir o self, que ele se refere à entrada da classe, né? Então, eu preciso instanciar ela, né? Joguei numa variável aqui para chamar de qualquer nome aqui, calc. E aí eu posso realizar o teste. Como eu não estou esperando nada aqui, né, só estou rodando, ele não faz nada, ele vai falar que o teste passou. Né? Por quê? Porque eu tenho que vir aqui e falar cert true, ou seja, tem a assertividade que esse resultado é igual a 10. Senão, eu vou mostrar uma mensagem falando assim, soma não funcionou corretamente. Se der um play aqui, não vai acontecer nada também. Porém, se eu mudar isso aqui para 11, por exemplo, ó, erro de acertação, false não é true, soma não funcionou corretamente. Né? Por quê? Porque o esperado é que 5 mais 5 seja igual a 10. Então, esse que é o teste, né? Eu posso fazer vários testes aqui, por exemplo, 15 mais 5 tem que ser igual a 20. Posso fazer com que 2 mais 2 seja diferente de 1, né? Porque 2 mais 2 é diferente de 1. Então, acerte que é true isso aqui. Então, tudo isso aqui vai funcionar. Né? Eu posso mudar aqui também, né? Acerte que é falso, ou seja, a minha condição aqui precisa ser falsa. Por exemplo, é falso que 10 mais 10 é igual a 100. Isso aqui é falso. Então, ele vai funcionar também. Certinho? Para facilitar aqui, eu vou trabalhar com método estático mesmo. Tá? Porque eu não preciso instanciar, não preciso definir nada nessa calculadora para que ela funcione. Eu só quero que ela funcione.
Então eu vou definir static method. Vamos lá, método estático. Então aqui eu não preciso mais distanciar ela, eu só preciso realmente utilizar a importação e rodar o código. Vai funcionar da mesma forma, tá? Então eu posso criar infinitos testes aqui. Inclusive agora vamos testar agora a nossa subtração. Aqui não pode ter caractere especial, tá? Então vou fazer certifique que é true. A calculadora subtrair 10 menos 5 é 5. Então subtração não funcionou corretamente. Isso aqui é sempre a mensagem de erro, tá? Se eu der um play aqui, ele vai testar só a soma. Se eu der um play aqui, ele vai testar só a subtração. Se eu der um play na classe, ele vai testar tudo. Observa aqui, ó. Tudo, tal, tal. Rodou dois testes, ok. Então, posso ir aqui, ó. Certifique que é true que 5 menos 10 é menos 5. Eu vou mudar aqui para menos 4, por exemplo. Ele vai dar um erro aqui, ó. Subtração não funcionou corretamente. Então, é menos 5. Por quê? Porque 5 menos 10 é menos 5. Correto? Então, a gente vai para frente aqui, ó. Teste, multiplicação. Certifique-se que a calculadora multiplicar 1 vezes 5 é igual a 5. Então, multiplicação não funcionou corretamente. Certifique-se de que 5 vezes 5 é igual a 25. Né? Vou até mudar aqui também para aquele de erro. Posso primeiro teste de multiplicação não funcionou. Segundo teste aqui de multiplicação. Esse aqui é campo livre, tá? A gente pode sair escrevendo da maneira que quisermos, tá? Deixa eu só fechar isso aqui. Beleza. Então, vou dar um play aqui, ó. Primeiro teste de multiplicação não funcionou corretamente. Por quê? Porque 1 vezes 5 é 5, tá? Então, vou dar um play aqui. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 5. Então, funcionou tudo. Tá bom? Só dar uma quebra de linha aqui para não... O Python tem regras, né? Isso aí é do pipe, das regras de indentação e de quebra de linha. Depois a gente pode fazer vídeo sobre isso também. E para que o teu código fique legível, né? Para que as pessoas consigam entender o que você está querendo fazer, né? Então, teste soma, teste subtração, teste multiplicação. Eu vou fazer o teste de divisão. Calculadora multiplicar, dividir. Então, 10 dividido por 2 é 5. 100 dividido para 4 é 25. Então, segundo teste de divisão. Vamos dar um play na classe aqui. Tirar um pouco o zoom. Olha lá, rodou tudo, né? Bonitinho. Então eu posso rodar unitariamente, tá? Ou eu posso rodar ele por completo, tá bom? Caso tenham dúvidas de como funciona isso aqui, tem a documentação, né, direto do Python, tá? E ele mostra aqui como que funciona, tem métodos dele, né? Vocês podem estar estudando aqui e entenderem de forma mais técnica, né,
Mas ok, terminamos aqui a etapa de teste. Agora vamos disponibilizar a utilização disso, né? Porque como que funciona? Como que eu vou usar esta calculadora, né? Existem várias formas. Eu posso, geralmente essa classe aqui eu estaria utilizando dentro do programa, né? Por exemplo, eu posso fazer faço calculadora, somar 10 mais 10. Então, retorne aqui um texto falando assim, a soma final eu coloco entre variáveis aqui, por exemplo, estou utilizando, aqui não é uma função, print, estou escrevendo aqui, então vou dar um play aqui, ele vai me printar isso aqui, estou usando dentro do meu sistema, eu posso importar essa lib igualmente como eu já o que foi isso, meu Deus, tá bom. Como eu já mostrei ali na questão de teste, né, eu consigo importar ela e fazer várias outras coisas com ela. Mas no terminal, né, eu vou vir aqui em Python e rodar main. Python, cd source Python main. Então ele vai sempre me retornar isso. Porém, se eu rodar ele aqui, nada vai acontecer, tá? Então assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar esse arquivo aqui, eu vou renomear ele, vou chamar de calculadora, tá? Então, para mim ele já me renomeou aqui, né? Mudei. Eu vou criar um outro arquivo main, tá? E esse arquivo aqui vai nos disponibilizar o uso da calculadora, né? Eu vou colocar aqui até um print assim, calculadora inicializada, né? Eu vou importar import from calculadora, que é a nossa pasta, nosso módulo, né? Import calculadora. Então, se eu rodar aqui, nada vai acontecer, mas calculadora inicializada, certo? Certinho. Então, como que eu faço aqui? Por exemplo, eu queria fazer somar 5 mais 5. Eu queria que ela funcionasse dessa forma, né? Então, para isso, a gente vai importar do módulo nativo from sys import argv. Tá? O que é esse argv? Eu vou colocar até ele aqui para ele printar. Olha ali o que acontece. Ele retorna uma lista para mim, com o primeiro índice sendo o nome do arquivo. Então, para a gente aqui não vai importar. E segue em ordem, né? Se eu sair escrevendo qualquer coisa, blá, 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 ele vai colocando em lista isso aqui, né? Só que pra gente o que vai interessar vai ser esse primeiro cara, vai ser esses outros demais aqui, tá? Então, como que eu posso fazer esta função aqui, né? Primeiro, eu vou importar aqui e aí eu vou capturar os valores, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui método. Qual que é o método que eu estou utilizando? É o argv1, ou seja, nesse caso somar. O valor de x vai ser argv2, o valor de y vai ser argv3. Então, calculadora inicializada. Eu vou mudar aqui, vou colocar assim, escrever variáveis mesmo. Método, no caso vai ser somar. Aí eu vou colocar aqui, né, x e y. Então, se eu der um play aqui, ele vai falar somar 5, 5. Ele só para mim, isso aqui não está fazendo nada, é só para mim escrever e ter noção de que está acontecendo, tá? Posso trocar isso aqui por log, enfim.
Mas como que a gente pode fazer isso? Existem várias maneiras, tá? Da gente estar fazendo isso. Eu vou criar aqui um outro método, tá? Eu vou criar aqui um outro método onde eu vou instanciar ela. Eu vou instanciar ela com x e y. Por exemplo, eu vou criar aqui como que eu poderia usar ela. Eu poderia fazer calc, ou pode ser calculadora mesmo. Vou chamar um método dela aqui que seria deixa eu ver, calculadora utilizar, e eu vou passar método, eu vou passar x e vou passar y. Se eu rodar isso aqui, ele vai dar um erro, dizendo assim: a calculadora não tem um atributo chamado utilizar. Eu vou criar esse método aqui, vai ser um método estático, utilizar. Tá? E aqui eu vou chamar de m, x e y. Tá? E aí a gente pode fazer de diversas formas, tá? Eu vou fazer de uma forma simples aqui para que a gente não estenda muito. Então vai ser, se m for igual a somar, return somar x e y. Eu posso fazer calculadora.somar x, y. Se igual a subtrair, vai para subtrair. Então eu vou colocar aqui subtrair, multiplicar e dividir. Tá? Se não, ou seja, se não retornar em nenhum desses casos aqui, eu vou colocar vou enraizar um erro aqui, né? Vou usar um exception básica aqui mesmo. Deixa eu ver, attribute error, método desconhecido para esta calculadora, tá bom? Então, o que acontece? Se eu rodar aqui, não vai acontecer nada porque eu não estou obtendo o valor, né? Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, colocar soma 2, método desconhecido para esta calculadora. Se eu colocar soma, também está errado. Então tem que ser somar, certo? Se eu não passar aqui também, o que acontece? Ó, erro, list over range, ou seja, eu não obtive esse argv2. Então, para funcionar, eu posso até fazer assim, aqui, ó, if len argv menor que 3, ou seja, porque eu tenho que ter este, que no caso é 0, 1, esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, não pode ser menor que 4. Né? Então, eu vou enraizar um erro, né? Attribute, ou exception mesmo. Né? Não há atributos o suficiente para utilização da calculadora. Tá? Assim. Então, se eu errar aqui, ó, se eu colocar menos, se eu colocar mais, beleza, não interessa. Mas, então, somar 1 mais 1, certo? Então eu posso pegar esse valor aqui, já posso printar, mas eu vou colocar ele numa variável que vai ser resultado, o resultado da utilização.
posso colocar aqui também, não tem problema. Posso chamar de R, posso aqui chamar de M, né? Vai ficar menorzinho. Então R tá ali, somar tal. Eu posso colocar aqui, ó, resultado é igual a R. Então vou dar um Python aqui, resultado é 11. Olha o erro, olha o problema. Por quê? Porque eu estou somando string. Então se eu colocar aqui ABC mais 1, ele vai somar ABC 1. Né? Por quê? Porque por mais que eu estou passando um número, ele está tratando isso aqui como texto, porque o que vem dos atributos argumentos, não há argumentos o suficiente para a utilização da calculadora, ele trata como string. Tá? Então, na utilização aqui, eu posso fazer x é igual a int x, y é igual a int y. E o que isso faz? Ele vai transformar esse valor que vem como string e vai passar para inteiro. Agora, o resultado é 2. Se eu escrever uma letra, ele vai me dar um erro de valor, né? Int não é, A não é um valor inteiro, né? Não é possível multiplicar. Eu posso tratar isso também, né? Posso inclusive criar aqui um método que já me faz isso, mas posso tratar aqui também. Se tratando como string, forçando string is digit, ou seja, se eu vou até colocar o contrário, se não for dígito, eu vou raizar if not. Caramba, estou mexendo muito no JavaScript. Se não for dígito, vou colocar um valor erro, x não é um dígito. Não sei nem se tem acento, mas tudo bem. If, eu vou colocar aqui também, ó, se y não é dígito, y não é dígito, tá? E aí eu passo a fazer o restante da utilização. Vamos ver? Então, se eu somar A mais um, x não é um dígito, tá? Mesma coisa A mais B, ele primeiro verifica o primeiro. Então, 5 mais B, y não é um dígito, né? Inclusive, eu posso colocar até aqui também, né? Tipo, entre parênteses, por exemplo, x, que seria x. Deixa eu passar ele para cá também. Então, para ficar mais fácil, ó, acho que eu vou até inverter aqui, né? X. Só para que a gente entenda quem é quem aqui, tá? Y, x. Então, ó, B não é um dígito. Eu sou bem assim, cara. Eu gosto de deixar as coisas bonitinhas. Então, B não é um dígito, campo Y. Então, não é um dígito. Não há argumento suficiente. Então, somar 10 mais 15, resultado é 25. Tá? Então, temos aqui um exemplo bem básico de como a gente utiliza isso. Tá? Você pode fazer diversas coisas. Eu posso, inclusive, aqui fazer um teste mais avançado, que seria o teste utilização, né? Calculadora, utilizar, né? Somar 1 mais 1. Então eu posso fazer self assert true, que isso é igual a 2. Tá? Eu coloco aqui a mensagem dizendo utilização de soma não funciona corretamente, certo? Então se eu rodar isso aqui, ele vai dar certo. O interessante também é a gente sempre testar erro, tá? E testar erro é uma coisa importante. Por exemplo, você colocar um int aqui, uma string, né? Ele vai ter que funcionar. A utilização de soma não converteu corretamente, porque aí o cara está passando como string, né? Ele tem de funcionar porque a utilização vai ser
Opa. É porque realmente 1 mais 2 é 3. Então 1 mais 1 igual a 2. Tá. Aqui se eu colocar A mais 1, o que ele vai dar aqui? Vai dizer que A não é um dígito. Tá? Então eu vou fazer um try. E na exceção de value error, aí se deu isso aqui, né? Aí na exceção de value erro deu certo. Então aqui eu não faço nada. Tá? Por exemplo, veio aqui, ele vai dar o erro, né? Por quê? Porque ele não deveria fazer essa soma aqui, não deveria representar. Então a utilização de soma não verificou corretamente. Tá certo? E é isso. Acho que é isso. Eu poderia fazer até assim também, né? Exception. Se deu algum outro tipo de exceção, eu posso fazer falha, né? Então, tipo assim, ocorreu um erro desconhecido. Aí eu posso colocar o erro aqui também para aparecer. Opa, E. Eu pego as E. Isso aqui no caso não vai bater porque ele não está chegando ali, né? Teste de utilização chegou, bateu certinho. Se eu raizar uma exceção aqui só para a gente testar, vai dizer, ocorreu um erro desconhecido, A não é um dígito, ou seja, mas está correto, né? Aqui eu estou tratando como valor e erro, só para mostrar a vocês que a gente consegue falhar aqui. Tá bom? Acho que terminamos, algo bem simples, que o projeto está feito. Temos a disponibilização de uso. Claro que isso aqui não é uma obrigação, geralmente o cara vai estar importando dentro de um outro código, mas é mais para demonstração. E a gente tem o teste para provar que a nossa classe funciona, que o nosso objeto funciona, tá bom? E aqui é um código 100% QA e aprovado para utilização. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.